2025 deve ser um ano de continuidade dos investimentos da pecuária brasileira, mas o crescimento da oferta de animais para abate da carne e também da demanda deve ser menor que o registrado aí no ano passado. Tema do nosso quadro Commodities em Foco de hoje, onde o analista de mercado da Scott Consultoria Pedro Gonçalves traz um panorama do setor. Boa tarde, Pedro. Obrigada aqui por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Uma boa tarde para você também, Priscila. Mercado bem movimentado, né? Preço do boi gordo aí no começo de 2025, né? Sim, eu queria que você me falasse quais são os fatores que você acredita que podem aí influenciar a pecuária no Brasil ao longo deste ano, tanto aqui no mercado interno, que está bem agitado, quanto no externo. O que a gente tem, né, para 2025? O que que a gente tem que prestar atenção de verdade? Principalmente na questão da oferta de fêmeas. Que é a oferta de fêmeas que acaba dizendo para a gente se realmente viramos o ciclo, né, da fase pecuária que a gente passa, né, tá aí num período de transição. E para o mercado externo, a gente tem que estar de olho nos Estados Unidos, né, que hoje tem a produção bastante afetada, menor rebanho. Quais serão as oportunidades que o Brasil vai acabar aproveitando com isso? Aproveitou muito bem em 2024. A gente tem que ver se vai aproveitar para 2025 e se essa exportação vai segurar os preços aí da faixa que a gente está vendo para esse começo de ano, né? E quais são as perspectivas, né, também para o mercado futuro? Você acha que a gente pode ter um aumento no consumo interno neste primeiro semestre, por exemplo? O que acontece, né? Quando a gente observa aí o mercado futuro, olhando mais para preços, né? O que que a gente está tendo em relação a B3? A gente vê um mercado futuro em que os preços estão de maneira estável, sim, acima das médias que apresentou em 2024. Então, mostra que o mercado vai vir bastante sustentado em relação ao preço pago pela arroba do boi gordo. Isso demonstra que as demandas possivelmente vão estar bastante aquecidas para 2025. É claro que nos primeiros meses a demanda interna ela vem um pouco mais prejudicada. Começa aí o período de pagamento dos impostos, né? O IPVA já aparecendo para todo mundo, impacta bastante no consumo, principalmente, né, da proteína bovina. Isso deve impactar nesses primeiros meses. Porém, quando a gente vê esse mercado futuro apontando, né, para preços positivos, né, em relação aos preços pagos pela roupa do boi gordo, isso demonstra que as duas demandas devem vir bastante aquecidas. Mas é claro que a gente tem que lembrar, você pontuou muito bem, né? O abate em 2025 deve ser menor do que 2024, a produção de carne também. Isso deve afetar a disponibilidade interna e deve jogar os preços da carne para o consumidor estar um pouquinho mais alto do que a gente viu em 2024. E qual a situação atual do poder de compra do pecuarista? Como é que está o cenário de comercialização nesse momento? Para o pecuarista, o cenário segue bastante positivo. A gente vê as relações de troca, né? Quando a gente pega aí os dois principais produtos, né? Que o pecuarista acaba consumindo, né? Que a gente brinca aqui um pouquinho, né? Da dieta do boi, né? A soja e o milho são produtos que vieram com preços em baixa nesse último ano. Por mais que o milho deu uma volta ali na época de safra que a gente não esperava, inclusive, né? Maior disponibilidade, o preço subindo ainda por uma demanda bastante aquecida. A gente vê relações de trocas positivas ainda na questão da dieta dos bovinos, principalmente para confinamento, né? Se a gente fizer o comparativo só a dieta e o preço de venda, o cenário é bastante positivo, pecuária vem bastante firme. O que chama um pouco a atenção é no momento da reposição, né? Você acaba vendendo aquele animal terminado, você precisa repor, né, o seu rebanho, e a reposição que vem ganhando força, porque nós tivemos um abate recorde de fêmeas em 2024. Você diminui o número das matrizes, você tem uma menor oferta de bezerros, garrote, boi magro e tudo mais, e isso acaba trazendo reajustes positivos para o preço dessas categorias, que é o que a gente está vendo acontecer já nesse início de 2025. Ou seja, para a dieta bastante positivo, ali para a reposição já começa a acender um pouquinho o alerta, né? E a gente tem visto, né, agora recentemente, a valorização do valor da arroba. Como é que você enxerga isso a longo prazo? Vai continuar assim? É difícil prever, a gente brinca aqui bastante, né, em relação, pô, vamos ver como está a bola de cristal hoje. Quando a gente pega no mercado futuro, a gente já está vendo preços acima, 20% acima da média do que foi em 2024, e essa tendência deve seguir dessa forma, porque nós teremos a expectativa de que hoje, né, com os dados que nós temos, é que a oferta de bovinos seja um pouco mais enxuta do que foi em 2024. Uma redução aí na faixa de 2 a 3 pontos percentuais da participação de fêmeas no abate. Isso é bastante, até se a gente compara, né, no período de um ano para o outro, né, bastante impactante na composição dos preços. Uma oferta menor acaba trazendo esses preços mais positivos.
o que a gente enxerga para esse primeiro momento, né, essas demandas externas bastante aquecidas devem trazer uma movimentação bastante interessante, ainda mais com essa alta do dólar, né, que a gente está vendo aqui, o dólar na casa dos 6,10 um dia, no outro dia chega a bater 6,30, volta para 6,20, mas sempre trabalhando acima dos R$ 6, e isso movimenta bastante a indústria que faz exportação. Eles aproveitam nessa janela aí, o retorno de 6 para 1 é bastante positivo, então eles acabam acelerando as compras, o abate, acaba até oferecendo a mais pela roupa do boi gordo justamente para aproveitar essas boas margens que essa alta do dólar traz. Então, essa movimentação, pelo menos a longo prazo, que a gente enxerga hoje, com os dados que hoje nós temos, os preços para 2025 devem trabalhar bem sustentados e bem acima da média do que trabalhou em 2024, que é aquele período de transição, né, do ciclo pecuário que a gente está vendo, né? Olha, quero agradecer muito aqui sua participação aqui no nosso quadro. Excelente fim de semana e até uma próxima. Um bom final de semana para todo mundo que está nos acompanhando. Abraço a todos. Até a próxima.